Eu quero ler um texto da Bíblia que eu odeio. Tudo bem, tudo bem. Eu quero ler um texto da Bíblia que eu odeio. É um texto detestável, execrável, que prova que o Deus de Israel não era o Criador, aquele que deu 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, para amá-lo e amar o próximo. Não, não era. Era um Deus tirano, e Moisés, que servia a ele, não era um servo do Criador, era um homem maligno. O que Israel fazia era terrível. Israel plantou uma semente de sangue. Israel saiu destruindo a cidade de Ai e todas as cidades que encontrava pela frente. Todo mundo que não servisse ao Deus de Israel tinha que morrer. Foi o que Constantino fez. Quem não servisse ao cristianismo pagão de Constantino tinha de morrer à espada deles. Era assim. Eu quero ler esse texto horrível aqui. Esse texto aqui mostra que não é a palavra de Deus. Pode até ser que a Bíblia contenha relatos de servos do Criador. Mas esse texto aqui é um texto horrível. Presta atenção. Números 31 e o verso 7. Presta atenção. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Isso é o verso 7. Quem eu vejo que promoveram 2 guerras mundiais e milhares de outras foram a elite global, foram as famílias de P. Morgan e outros, os Rothschilds, 13 famílias que dominam o mundo, como Rockefellers, essa elite global aí, vai das famílias Kennedy à família McDonald. Eles trabalham por uma nova ordem mundial, um ecumenismo, e eles fazem de tudo, criam vírus para ceifar milhares de pessoas da humanidade. E fazem jogos de guerra para ir tirando essas pessoas da Terra. Eles querem a Terra só para eles. Eles querem um reset, um reboot. Mas aqui, aqui também era a mesma coisa. Assim como a elite global devasta a Terra, tirando muitas vidas, e quem não souber sobre isso, pesquise. Israel fazia a mesma coisa, e da mesma forma que eles plantaram, eles também foram mortos 6 milhões de judeus por Hitler no Holocausto, uma coisa triste. Mas eles faziam aquilo com todo mundo. Então, olha só. 31 de Números, verso 7. Verso 8. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, e Evi, a Requem, a Zur, e a Ur, e a Rebe, 5 reis dos midianitas também, a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças também. Levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Que Deus é esse que criou israelitas, cananitas, midianitas, e de repente pega um povo e faz acepção e diz: vocês agora vão matar todos os outros. Mata os homens, leva as mulheres, as crianças deles. Que Deus é esse? Você que está aí no transe, que faz parte da religião, que não lê a Bíblia com a mente neutra, para você interpretar da forma que ela é, não é? Para você poder fazer a hermenêutica, a interpretação do texto, segundo as regras, da forma normal, e fazer a exegese, a aplicação do texto para a sua vida. Você que está aí dentro da religião, você está percebendo alguma coisa ou não? Presta atenção. Eu li o verso 8. Vamos ver o verso 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, também levaram todo o seu, repetindo, os seus animais, e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homem e de animais,
e trouxeram a Moisés e a Eleazar. Cara, fala sério. Destruíram as cidades, o povo todo, e pegaram os bens todos e levaram para Moisés e para Eleazar. Para quê? Ladrões. Isso é roubo. Ah, porque Deus está mandando, então esse Deus é ladrão também. É um vagabundo também esse Deus aí. Porque aqueles 10 mandamentos agrada. Não cobice as coisas do próximo. Agora, o Criador dizia nos 10 mandamentos, não cobice a mulher do próximo, o jumento do próximo, as coisas do próximo. Esse Deus está mandando levar os animais, os bois, carregar tudo do próximo e levar para eles. É o mesmo Deus? Tá certo isso? Não era para cobiçar a mulher do próximo, agora mate o próximo e leva a mulher do próximo e as suas crianças para vocês? Tá certo isso? Ô crente besta, crente burro, me responde agora. Crente fundamentalista, me responde você. Os 10 mandamentos eram para amar Deus e o próximo. Agora é um Deus odioso que manda destruir os outros, mas pegar os bens deles. Pegar as mulheres deles, pegar as crianças deles. É para amar o próximo, é para não cobiçar as coisas do próximo, é para matar o próximo e pegar as coisas do próximo, os bens do próximo. Que tipo de líder é esse? Moisés, sacerdote Eleazar. Que poxa é essa? Que coisa é essa? Olha só. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, grande sacerdote. Olha, ô Moisés ou Eleazar, se houver que há a morada do Criador, com certeza eu não vou encontrar vocês lá. E se vocês estiverem lá, eu prefiro morar em outro lugar, não vou morar junto com vocês, não. Porque esse Deus aí que vocês servem não é aquele que deu 10 mandamentos e mandou amar o próximo. Mas esse que manda pegar tudo do próximo, eu não acredito. Tá bom? E quem quiser blasfemar de mim, vão tudo se lascar, vão para baixo das éguas, seus urubus, seus burros. Ah, pastor, xinga. Não xingo não, tô só ensaiando ainda. Eu não xingo não. O que é pior? É o que eu estou dizendo aqui ou o que Moisés fez? O que o Josué e os capitães fizeram? Mata. E está pensando que foram só medianitas? Está pensando que esse povo cruel... Bom, a não ser, como alguns hebraístas dizem que foi tudo cópia do Código de Hammurabi, essas leis, e que o Pentateuco é tudo ficção, não existe isso aqui, que Moisés é um personagem criado. Que aquela história que Joquebede botou Moisés em um cesto de junco e pôs nas margens do rio Nilo, e que a filha de Faraó estava se banhando com a sua criada, e viu quando a cestinha ia aparecendo, e a mãe de Moisés ficou olhando de longe, e a filha de Faraó disse à criada para pegar a cestinha, e olhou e viu que o menino era formoso, e chamou aquela mulher que era mãe, e disse que pagava ela para cuidar do menino, a não ser que isso aí, que segundo alguns hebraístas, não foi verdade. A filha de Faraó tomava banho em câmaras secretas, não era lá nas margens do rio Nilo, como disseram. Que Moisés é um personagem, segundo alguns estudiosos. Aí tudo bem. Se isso aqui for tudo ficção, tudo bem. Se isso aqui, segundo os hebraístas, foram cópias de códigos de Hammurabi e de outros códex, e não é verdade, aí eu entendo. Porque é muita crueldade aqui. Olha só. Repetindo. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. Serviço? É o serviço, é serviço, guerra. Serviço não é plantar na roça, trigo, milho, feijão, plantar frutas, legumes e verduras, tirar a vida dos outros, saquear, queimar as casas, habitações. Eu passo, quando eu vejo os escombros no chão de casa, eu tenho uma empatia, eu tenho uma nostalgia, uma saudade. Eu lembro, eu penso em pessoas ali conversando, planejando, sonhando. Eu digo, aqui morou seres humanos, pessoas. Mas o povo de Moisés não. Saqueava, roubava. Era pior do que o bando de Salomão. De Salomão não, de Lampião. Era pior do que os bandoleiros de Lampião. Servos do Criador, isso é a obra de Deus, isso é a história de Deus. Isso é a Bíblia Sagrada. Isso fechado é o livro e aberto é a boca de Deus. Regra infalível de fé e prática. Quem são vocês? Que loucura é essa? Que psicopatia é essa? Que esquizofrenia é essa?
Preste mais atenção um pouquinho. E Moisés disse-lhes, deixaste viver as mulheres? Jesus deixou, né? Quando a mulher adulterou, levaram para Jesus e disseram, essa mulher foi pega em ato flagrante de adultério. A lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Esse Moisés aqui, ó, mandava matar tudo. Jesus escreveu com o dedo no chão e disse que não tem erro, pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo começou a ir embora, dos mais velhos até os mais novos. Depois Jesus olhou e disse, ninguém te condenou, mulher? Ela disse, nenhum, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Moisés fazia isso? Não, não fazia isso não. E o pessoal gosta de pregar muito lá em Moisés e pregar no Antigo Testamento, fora do ensino do Messias. Olha só. Verso 15, versos do meu ódio. E Moisés disse, se lhes deixasse viver todas as mulheres, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Esse é o verso 16. Olha o 17. Agora, pois, mata todo homem entre as crianças e mata toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-a viver para vós. Soldados, vocês matam todas as mulheres que se deitaram com homens. Mata todos os meninos homens, porque os pais deles já morreram, as mães morreram, eles são órfãos. Não, né, são inimigos, são filhos, não fizeram nada, são inocentes. As crianças são do reino de Deus, disse Jesus. Mata todo menino homem. Agora toda menina, deixa elas vivas para vós. Deixa elas viver para vocês. Outra versão diz, fica com elas como recompensa de guerra, espólios de guerra. Isso aqui é Moisés falando para os soldados, para ficar com as meninas. Tem um site, Portal do Zacarias, tem outro, atrocidades.18. Lá tem um rapaz, um motoboy, estava até de capacete, ele beijou uma menina de menor. Era um cara jovem também. E o pessoal da facção pegou ele e irremediavelmente cortou a garganta do cara. Mas aqui não, aqui Moisés está dizendo que os soldados de guerra, os homens de guerra, que matam e saqueiam, os guerreiros, já mataram os homens. Agora pega as mulheres, mate elas, que se deitaram. Mata os meninos. Agora as virgens, as meninas, fica para vocês, soldados. Fica para vocês. Aí o soldado diz, eu posso abraçá-las? Claro. Eu posso beijá-las? Claro. Eu posso pegar o meu membro e posso forçar elas? Posso rasgar o corpo dela? Claro, soldado. Faça o que quiser, elas são suas. Foi Moisés que falou isso. Escuta, crente. Me responde, crente burro. Crente porco, me responde. Tem os fiéis. E tem os crentes lixo. Isso é a palavra de Deus falando, não. Não, espírito do capeta. Não. Eu não posso aceitar. Se Moisés aí é um gangster, se Moisés aí é líder de quadrilha, esses homens aí, eles não serviam o Criador, não é possível. Você lê e diz assim, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Pai de Jesus, Deus, o maior ser, amou a maior expressão de afeto, o mundo, o maior número de homens, que deu a maior forma de agradar, o seu filho, o maior presente, para que todo aquele, o maior número de homens, que nele crê, a maior forma de aceitação, não pereça, o maior livramento, mas tenha vida eterna, a maior vida. Então esse Deus, que deu 10 mandamentos, mandando amar ele e amar o próximo, agora diz, saqueie as casas deles, mata todo homem ao fio de espada, pegue os bois dele, pegue as ovelhas, pegue tudo que eles têm, queime as suas casas, queime as suas habitações, queima tudo, destrói tudo. Vocês ainda deixaram essas mulheres que puseram tropeços nos filhos de Israel. Cara, esse mundo tem todo tipo de tropeço. Se Israel prostituiu, foi porque ele quis. Porque todo tipo de prostituição sempre surgiu diante de mim. Todo tipo de idolatria surgiu diante de mim. Por exemplo, a igreja evangélica, eu pensava que a igreja evangélica
Tinha homens santos que tinham fundado essa igreja com a direção de Deus, saindo da igreja católica que era prostituta. Não, eu descobri que a igreja protestante é filha da igreja católica, que nasceu no paganismo através do imperador Constantino. Foi aí que nasceu uma crença misturada com todas as crenças pagãs dos impérios. O catolicismo tem crenças persas, tem crenças dos gregos, tem crenças do Egito, tem crenças dos assírios, tem crença dos babilônicos e crenças de idolatrias e de paganismo romanos mesmo. E a igreja protestante arrastou crenças da igreja católica, trazendo o modelo de trindade, trazendo modelos de diversas coisas que é do paganismo. Foi apenas assim. Martim Lutero, o monge alemão agostiniano, que iniciou o protestantismo, ele e outros da Reforma, como Zwinglio da Suíça e como João Calvino. O Martim Lutero, ele sai de lá. E agora, ao invés de batina, paletó. Ao invés de culto, de missa, culto. Ao invés de padre, pastor. Ao invés de paróquia, templo. Ao invés de dízimo, dízimo. Ao invés de oferta, oferta. Ao invés de um altar nos fundos da igreja dizendo que é na frente, altar nos fundos da igreja como se fosse na frente. Mesma coisa. Mesmas colunas, mesmas edificações, quase a mesma coisa. Diferente do que o Messias disse. Não é no templo e nem no monte samaritana. O dia já veio que a adoração é em espírito, não é indulgência da igreja católica, não é as imagens da igreja católica nem as idolatrias da igreja evangélica. O que é a idolatria na igreja evangélica? O templo é uma idolatria, o pastor é outra idolatria. O diabo, eles usam como inimigo um elemento para os pastores ficarem brigando, é uma mitologia que não existe. O Ra-Satã não é esse que os pastores ficam brigando figurativamente falando, quimeramente falando, ilusoriamente falando, mitologicamente falando, mentirosamente falando. Então, eu digo que esse cristianismo poluído aí, ele não é servir ao Messias. E esse Moisés aí, com essa gangue dele aí, com isso aí, isso não é servir ao Criador. Eu detesto esse texto. Números 31, versos 17 ao 19. Dá para vocês verem melhor isso aí. Eu vi recentemente um relato quando o canal do Miranda, Antônio Miranda, ele falando sobre homens do Islã, homens palestinos, que compram meninas de 6 e 8 anos e se casam com elas. E matam algumas delas. Eles perfuram o colo do útero da criança. Estupram, matam no ato do estupro. Eu fico revoltado com isso. E eu fiquei revoltado com isso aí, Moisés. Pega as meninas. Já que as meninas são órfãos de pai, porque os pais foram mortos pela espada do exército de Deus. Que lixo de Deus é esse? E agora as mulheres também matam elas. E os meninos são órfãos de pai e de mãe, matam os meninos. As meninas não. Fica com elas, soldados. Façam com elas. Eu posso abraçar elas, eu posso apertar elas, eu posso fazer o que eu quiser. É sua. As meninas são suas. Faça o que vocês quiserem, homens de guerra. Vocês matam outro homem, são fortes e vigorosos. E se a menina morrer? Se morrer, morreu. Aí é sua. Você é que sabe, você é que manda, é sua. Eu não aceito esse Moisés aí como servo do Criador. E se você achar ruim, tá aqui para você, seu nojento. É isso aí. Esse Deus dos islâmicos e dos palestinos, ou esse Deus, se é o Deus de Israel, se é Deus do judaísmo, do islamismo, do cristianismo. Eu não aceito esse Deus. Isso aqui é um compilado de livros, são 66 livros. Tem outro que é 73 livros. Existem muitos relatos aqui, você nem sabe o que é a verdade e o que não é. Porque aqui passou pela mão de um tirano general que se tornou imperador, que começou a compilar, a juntar os evangelhos, chamado Constantinos. Passou pela mão de Jerônimo, que foi obrigado pelos padres a transliterar, a mudar a letra. Passou pela Septuaginta, pela versão dos 70 anciãos, que muitas vezes, mesmo que tivesse boas intenções, eles pegaram o manuscrito aramaico, e quando eles foram passar para o grego, eles automaticamente o sentido teve de mudar, foram mudando. Aí eles dizem que é a inerrante palavra de Deus. É inerrante? É toda inspirada pelo Criador. Então foi inspirador Moisés mandar os soldados estuprarem as crianças, ficarem com as crianças, para estupro? Foi? Eu acredito que eu não estou falando para... Todos não são esquizofrênicos nem psicopatas. Então,
Pode até conter a palavra de Deus ou de Zeus, eu não sei. Agora a palavra de Deus, isso aí não é não. Esse texto que eu li aí, Jesus diz que as crianças são do reino dos céus. Ele pegou crianças, botou nos braços. E disse que se um adulto não se fizer como criança, não entra no reino dos céus. Agora Moisés manda que a multidão de crianças sejam mortas, meninos. Já que as mães estavam com os meninos, mas as mães seriam mortas naquele momento. Os meninos também, mas as meninas fêmeas para servir de diversão para os soldados. Então, presta atenção, crente. Eu sei que a maioria de vocês, uma boa maioria, não são todos, são sonsos. Escuta a verdade e continua do mesmo jeito. Olha aqui, ó, caretas de pau. Você pode até ter sido inocente até agora, mas depois de você ouvir isso aí, se você continuar acreditando que isso é a palavra de Deus, regra infalível de fé e prática, e que se é para praticar isso aqui, então acabou. Então aquilo que Caio Fábio falou e que outros falaram, que 70% dos evangélicos são esquizofrênicos e que a mente deles viaja. Eu estou falando da bispa Nadir, a pastora Nadir, que nem é pastora e nem é bispa. É simplesmente uma senhora lunática doida. Que ela simplesmente deita e a cabeça dela, a mente, tudo que ela pensa, ela diz que foi Deus que falou para ela. É uma mentirosa mó. Mente que o cu não sente, desculpa a expressão. É isso aí que a maioria de vocês são. Vocês repetem mentiras, dizem que é a palavra de Deus. Aqui é a minha indignação. Eu tenho raiva desse texto, tenho raiva desse Moisés, desse Eleazar, desse Josué, desse pessoal aí que fez isso aí. Eu tenho raiva desse Deus lixo que fez isso aí. E desses povos do Oriente que faz esse tipo de coisa ainda, que compra crianças de 6 anos e estupra, e que até mata essas crianças, esses animais de merda, esses lixos humanos. Eu tenho raiva de você que acredita ainda que isso aí é a palavra de Deus que está dizendo, que está falando, que é o Deus, que está tudo certo. A partir de hoje que você ouviu, você não é mais inocente. Você não é inocente. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, meus queridos, é o seguinte. Quero que vocês comentem, vocês digam. Eu sei que muita gente fica indignada também com isso, eu também fico. Só uma pergunta aqui, concluindo. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como é que Deus pode amar o mundo de tal maneira de dar o seu filho? E o mesmo Deus mandar matar tanta gente e fazer tanto morticínio? Porque eu não estou dizendo que foi o Hitler de merda que matou 6 milhões de judeus. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo Deus mandando Moisés matar o povo, saquear, roubar tudo. Esse Deus, chefe de ladrões, que disse para Israel, vocês vão sair do Egito. As mulheres, chegue para as mulheres, peçam emprestado, vestido de festa, ouro, prata, todas as joias deles. Peça tudo emprestado e mintam. Digam que vão fazer uma festa ao Senhor no deserto e volta de novo e devolve. Mas vocês não vão devolver, vocês vão roubar, de propósito. Não é o caso do Frank Lima, que a esposa dele entrou no Herbalife em 2014, quando o Frank estava fazendo campanha de quilo, levando para as pessoas, sem ser vereador, sem ter salário fixo, quando botava uma gasolininha no carro para ajudar a pessoa, levando para o hospital muitas vezes, só por amor, só lembrando das palavras do mestre, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, você cuidou de mim. E aí quando eu sofri um acidente, que eu peguei com algumas pessoas dinheiro emprestado para comprar o produto da Herbalife, que era Extracal, que era o shake, que era multivitaminas, que era o chá verde. A minha esposa e eu, nós espalhamos nas equipes, 1.000 para uns, 800 para outros, para eles venderem, trazerem para a gente, pagarem a gente pagar para as pessoas. Eu tive um acidente, desloquei a clavícula do meu ombro, um problema no sistema nervoso, passei 90 dias me recuperando, muitos ficaram me devendo 1.800, 400, não me devolveram e aí eu fiquei endividado. Não é isso. Não é isso aqui que aconteceu comigo. Isso aí foi um acidente que aconteceu comigo, foi uma coisa involuntária. Mas esse Deus que manda saquear, aí eles pegaram as roupas, tudinho, joias lá do Egito, e saíram para ir embora. E o exército faraó foi atrás, e aí Deus foi abrir as águas do Mar Vermelho, eles foram passar e matou todo mundo. Saqueou, depois matou todo mundo, né? Aí tem até música sobre isso. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Então, meus queridos, eu sinceramente, quanto mais o tempo passa, mais eu acho revoltante algumas coisas. E o que eu acho mais revoltante é que tem pessoas que sabem, eles escutam e dizem, é verdade, e continua. Oh, glória a Deus, aleluia, lá no templo, servindo Deus, sirva ao Deus de Israel, Deus de Moisés, aleluia, o santo Deus de Israel, está tudo certo. Eu acho isso uma coisa revoltante, mas nada posso fazer, pois o Messias disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Diga nos comentários o que vocês acham.
Se você não gostou do que eu falei, cuidado quando você comentar, eu vou pegar o teu nome, a tua careta de pau, eu vou fazer um vídeo em cima de ti, vou esculachar com você, vou mandar você lá pra fossa a fossa de merda que existe, tá? Porque eu não tenho paciência com isso, não. Eu tenho... Irmão, eu perdoo. O irmão pode errar 70 vezes 7 por dia que eu erro. Que eu perdoo o erro. Agora, eu também posso errar 70 vezes 7 e devo ser perdoado. Agora, esse tipo de coisa aqui é uma coisa maligna. Concordar com esses crimes, com essas coisas nojentas, em nome da fé, dizendo que é Deus, aí você é psicopata também. Então é isso, meus amados. Um grande abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.